Você está parado no mesmo lugar há quanto tempo? Mesmo emprego que odeia, mesmo peso que quer perder, mesmo sonhos adiados. E 2026 começou e você prometeu que seria diferente, mas já está sentindo que vai ser mais do mesmo. Eu entendo. Porque estagnação não é falta de desejo de mudar. Não é falta de clareza sobre o que precisa mudar. Estagnação é algo muito mais profundo e muito mais traiçoeiro. É a paralisia entre saber o que fazer e realmente fazer. E os estoicos entendiam isso, melhor que qualquer filosofia moderna. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de Roma, lutava contra a estagnação. Ele escrevia constantemente sobre a tentação de ficar na cama, de adiar decisões, de escolher conforto em vez de ação. E ele criou regras específicas para se forçar a sair da inércia. Não regras motivacionais que funcionam quando você está inspirado. Regras estruturais que funcionam especialmente quando você não está. Epicteto ensinava que a diferença entre alguém que muda e alguém que fala sobre mudar está na ação imediata, não na intenção eventual. Sêneca escrevia que cada dia que você adia é um dia que você perde para sempre. E esses não eram apenas ensinamentos. Eram sistemas práticos que eles viviam diariamente. Passei os últimos 4 anos estudando como os estoicos combatiam estagnação e testando com centenas de pessoas que estavam paralisadas há anos. E o que descobri é que sair de estagnação não exige mudança radical. Exige 4 regras simples, aplicadas consistentemente. Hoje vou te mostrar essas 4 regras estoicas. E se você aplicar isso durante 2026, no final do ano você vai estar em lugar completamente diferente de onde está agora. Fica até o final porque a 4ª regra é a que separa quem sai da estagnação de quem só pensa em sair. Vamos começar. A primeira regra estoica para sair da estagnação é eliminar a ilusão de preparação perfeita. Os estoicos eram brutalmente claros sobre isso. Você nunca vai estar completamente pronto. Nunca vai ter todas as respostas. Nunca vai ter certeza absoluta. Então pare de esperar. Marco Aurélio escrevia: ação é eloquência. E eloquência sem ação é apenas barulho bonito. A questão real não é se você está pronto para mudar. É se você está disposto a começar imperfeito e aprender no processo. Porque a maioria das pessoas está presa não porque não sabem o que fazer, mas porque estão esperando o momento perfeito para fazer. E o momento perfeito nunca chega. Conheci um homem de 42 anos que queria mudar de carreira há 8 anos. 8 anos. Ele comprou cursos, leu livros, fez networking, mas nunca deu o primeiro passo real. Sempre tinha uma desculpa. Preciso de mais uma certificação. Preciso economizar mais 6 meses. Preciso esperar meus filhos crescerem. E cada desculpa parecia legítima, até que ele percebeu algo. Ele não estava se preparando para mudar. Estava se escondendo atrás de preparação, porque preparação é segura. Ação é arriscada. Então ele quebrou o padrão. Pediu demissão sem ter tudo resolvido. E nos primeiros 3 meses foi caótico. Mas em 6 meses, ele estava ganhando mais fazendo o que amava. E me disse: eu desperdicei 8 anos me preparando, quando poderia ter aprendido tudo em 6 meses fazendo. Então aqui está a primeira regra. Identifica o que você está adiando. E pergunta brutalmente: estou me preparando ou estou evitando? E se for evitando, define uma ação imperfeita que você pode fazer hoje, não amanhã, não segunda-feira, hoje. Quer escrever livro? Escreve 200 palavras ruins hoje. Quer mudar corpo? Faz 10 flexões agora. Imperfeito, mas real. Porque estagnação é derrotada por ação imperfeita repetida, nunca por preparação perfeita adiada. E 2026 já começou. A pergunta é: se você vai passar o ano se preparando ou vai usar o ano construindo? A segunda regra estoica é destruir a tirania do tudo ou nada. Os estoicos eram práticos. Epicteto ensinava que progresso é melhor que perfeição, que um passo dado vale mais que 1000 passos planejados. Mas a maioria das pessoas opera em modo binário. Ou faz tudo perfeitamente ou não faz nada. Ou treina 1 hora ou não treina. Ou escreve 10 páginas ou não escreve. Ou muda tudo ou mantém tudo. E esse pensamento tudo ou nada garante estagnação. Porque em 90% dos dias você não vai conseguir fazer tudo. E aí você faz nada.
A questão real não é se você consegue fazer tudo o que planejou. É se consegue fazer algo mesmo quando não consegue fazer tudo. Porque algo acumulado diariamente se torna tudo. Nada acumulado diariamente continua sendo nada. Conheci uma escritora que tinha meta de escrever 2 horas por dia. E nos dias que não tinha 2 horas ela não escrevia nada. Tudo ou nada. Resultado? Em 1 ano ela escreveu 20 dias. 40 horas. Quase nada. Até que ela mudou a regra. Se eu não tenho 2 horas, escrevo 15 minutos. Se não tenho 15, escrevo 5. Se não tenho 5, escrevo uma frase. Algo sempre. E em 1 ano ela escreveu 300 dias. Resultou em livro completo. E ela me disse, eu produzi mais fazendo algo todo dia do que tentando fazer tudo alguns dias. Então aqui está a segunda regra. Pega a tua meta grande e cria a versão mínima viável. Quer treinar 1 hora? Versão mínima é 10 minutos. Quer meditar 30? Versão mínima é 3 respirações. Quer trabalhar no projeto 2 horas? Versão mínima é 15 minutos. E a regra é, nos dias que você não consegue fazer a meta completa, você faz a mínima. Sem exceção. Porque mínimo feito consistentemente destrói estagnação. Máximo tentado esporadicamente alimenta a estagnação. E 2026 tem 365 dias. A pergunta é quantos dias você vai fazer algo versus quantos dias vai fazer nada esperando fazer tudo. A terceira regra estoica é transformar decisão em sistema. Os estoicos não confiavam em motivação. Eles confiavam em estrutura. Marco Aurélio tinha rotinas fixas. Sêneca tinha horários bloqueados. Epicteto ensinava que caráter é construído por hábito, não por inspiração. E a maioria das pessoas trata a mudança como decisão emocional que precisa ser tomada todo dia. Acordo e decido se vou treinar. Acordo e decido se vou trabalhar no projeto. Acordo e decido se vou ser produtivo. E decisão diária consome energia. E energia é limitada. E quando acaba, você volta ao padrão antigo. A questão real não é se você tem disciplina para decidir todo dia. É se você pode remover decisão da equação e transformar em sistema automático. Porque sistema não precisa de motivação. Sistema precisa de estrutura. Conheci um empreendedor que tentava acordar cedo há 5 anos. Todo ano, mesma resolução. E todo ano, falhava em março. Porque ele tratava como decisão diária. Até que ele transformou em sistema. Alarme às 6. Não negociável. Roupa de treino ao lado da cama. Academia a caminho do trabalho. Rotina de 20 minutos já definida. Ele removeu todas as microdecisões. E em 6 meses estava acordando às 6 naturalmente. E me disse, eu não tenho mais disciplina que antes. Eu tenho sistema melhor. Sistema não negocia. Sistema executa. Então aqui está a terceira regra. Pega a mudança que você quer e transforma em sistema. Não diga vou tentar escrever todo dia. Diga, das 7 às 7:30 eu escrevo. Bloqueado no calendário. Não negociável. Não diga vou tentar comer melhor. Diga, domingo eu preparo refeições da semana. Sistema. Não diga vou tentar ser mais produtivo. Diga, primeira hora do dia é para prioridade 1. Sistema. Porque estagnação ama decisões emocionais. Estagnação odeia sistemas estruturais. E se você quer sair de estagnação em 2026, você precisa parar de confiar em sentimentos e começar a confiar em sistemas. Sistemas funcionam quando você não quer. Sistemas funcionam quando motivação acabou. Sistemas vencem estagnação. A quarta e última regra, estoica, é a mais poderosa. Comprometer publicamente ou comprometer consequência. Os estoicos entendiam psicologia de comprometimento. Sêneca tinha círculo de amigos filósofos que o mantinham accountable. Marco Aurélio escrevia sabendo que gerações leriam. Eles criavam pressão externa porque sabiam que pressão interna é insuficiente. A questão real não é se você tem intenção de mudar. É se você criou estrutura de consequência que torna impossível não mudar. Porque enquanto mudança, depende só de você, você pode negociar com você mesmo. Mas quando você envolve outros ou cria custo real para não fazer, negociação acaba. Conheci um homem que tentava parar de fumar há 15 anos. 15 anos de tentativas falhadas.
Até que ele fez algo radical. Ele disse para os 3 filhos: pai vai parar de fumar. E se eu fumar, eu dou R$1.000 para a instituição que eu odeio. Na frente deles, ele colocou reputação com filhos e dinheiro em jogo. E parou. 4 anos sem cigarro. E, me disse, eu tentei parar por mim 15 anos e falhei. Consegui parar em 3 meses quando criei consequência que não podia aceitar. Então aqui está a 4ª regra. Define a mudança que você quer fazer em 2026. E cria comprometimento público ou consequência financeira. Quer escrever livro? Anuncia publicamente que vai lançar em dezembro. Quer perder peso? Agenda sessão de fotos para junho. Quer mudar carreira? Agenda reunião com chefe para pedir demissão em março. Cria pressão que te força a agir. Ou cria consequência financeira. Todo dia que não fizer X, doa R$100 para a causa que você odeia. Parece extremo? É, mas funciona. Porque estagnação é confortável quando não tem custo. Mas quando você adiciona custo real, desconforto de mudar fica menor que desconforto de ficar parado. E você finalmente se move. Então essas são as 4 regras estoicas para sair da estagnação em 2026. Elimine ilusão de preparação perfeita. Destrua a tirania do tudo ou nada. Transforme. Decisão em sistema. Comprometa publicamente ou com consequência. 4 regras simples. Mas a aplicação não é simples. Porque cada regra exige que você abra mão de algo. Primeira exige abrir mão de segurança de preparação eterna. Segunda exige abrir mão de perfeição. Terceira exige abrir mão de flexibilidade. Quarta exige abrir mão de privacidade ou dinheiro. E a maioria das pessoas não está disposta a abrir mão. Por isso ficam estagnadas. Mas aqui está a verdade brutal sobre 2026. Esse ano vai passar rápido. E no final de dezembro você vai olhar para trás. E vai estar no mesmo lugar que está agora. Ou vai estar em lugar completamente diferente. E a diferença não vai ser sorte. Não vai ser circunstâncias. Vai ser se você aplicou essas 4 regras ou se apenas conheceu e não fez nada. Então aqui está o desafio final. Hoje mesmo. Não amanhã. Hoje. Você vai aplicar as 4 regras. Regra 1. Define uma ação imperfeita e faz hoje. Regra 2. Cria a versão mínima, viável do teu objetivo. Regra 3. Transforma uma mudança em sistema e bloqueia no calendário. Regra 4. Compromete publicamente ou cria consequência financeira. E depois vem aqui nos comentários e escreve comprometido. Só isso. Porque escrever comprometido publicamente já é ativar a 4ª regra. E eu vou estar aqui lendo. E em dezembro de 2026, eu vou fazer vídeo pedindo que todos que comentaram comprometido voltem e contem onde estão agora. E você vai ter que prestar contas. Para mim, para a comunidade, mas principalmente para você mesmo. E se esse vídeo te deu sistema real para sair da estagnação em 2026, deixa um like. Isso ajuda mais pessoas que estão paradas e começando mais um ano sem saber como finalmente se mover. E se inscreve no canal porque, durante todo 2026, eu vou trazer filosofia aplicada, sistemas práticos e ferramentas reais para você transformar esse ano no ano que você finalmente saiu do lugar. A pergunta não é se você quer sair da estagnação. A pergunta é se você está disposto a aplicar as regras que garantem que você sai. Os estoicos saíram de estagnação aplicando regras, não esperando inspiração. E agora você tem as mesmas regras. 2026 já começou. Você vai passar o ano parado ou vai usar o ano para se mover? Escreve comprometido nos comentários. E te vejo no próximo vídeo. E te vejo em dezembro quando você voltar transformado.